Olá, você ligado no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Estamos na maior Conferência Global de Tecnologia e Inovação, o Rio Innovation Week. Eu sou Leonardo Pulha, servidor da UERJ e integrante do Audiolab, juntamente com a Comuns. Estamos começando mais um episódio do UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Hoje vamos falar sobre o tema Inovação em Saúde, do discurso à prática, com a professora Renata Angeli, especialista em gestão da inovação, professora da UERJ e subcoordenadora adjunta do Inova UP, que está ligado à Pró-Reitoria de Saúde. Renata é doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora associada da UERJ desde 2014, atuando em temas como propriedade intelectual, empreendedorismo, patentes, biotecnologia e saúde e monitoramento tecnológico. Renata, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Que bom. Obrigada pelo convite, pela Comuns, Audiolab e a SECT. E vamos comemorar a UERJ, 75 anos da UERJ, que a gente tem que comemorar mesmo. Com certeza, Renata. Então, falando sobre o tema do nosso programa de hoje, quais são as principais inovações que estão em andamento na saúde brasileira e quais são os maiores desafios enfrentados pelo setor? Quando a gente fala inovação, a inovação virou uma palavra da moda, né? Tudo é inovação. Na verdade, inovação é aquilo que de fato chega na sociedade. Então, a gente tem bastante pesquisa, bastante, conhecimento, mas a gente ainda não tem no Brasil, né, produtos brasileiros que refletem que transforma esse conhecimento de fato em um produto. Isso é inovação, né? Então a gente tem um grande desafio na saúde que está sendo falado aqui no nosso palco Pedro Ernesto, aqui no Rio Innovation Week, sobre a mudança do perfil, né, do brasileiro. Existe uma população jovem que agora não é mais jovem, né? Então a gente tem aí que pensar nas doenças crônicas. Se você for pensar, as maiores startups na área de saúde, elas, uma ou outra é com uma molécula para câncer ou para Alzheimer, né? A maioria é para cuidados, para várias formas de cuidado, né? Para longevidade, para aumentar a segurança, enfim, o conforto desses pacientes. Então, acho que talvez seja o maior desafio, a gente olhar hoje para a medicina de uma forma mais integrada para que a gente consiga ter produtos, né, que na indústria brasileira que a gente consiga colocar a favor da nossa população. E eu acho que o Brasil tem trabalhado bastante, né, pensando na inovação, porque a gente teve aí o caso da vacina, da pandemia, como a gente estava dependente dos outros, né, dos outros países. Então, ter soberania, como foi falado também aqui hoje no palco, é ter produtos brasileiros que a gente consiga suprir o nosso mercado, enfim, para a nossa população. E você falou da importância das startups, né, na inovação na saúde. Qual a relação que a startup tem com o ambiente acadêmico, com as universidades como a UERJ, para levar a inovação até o sistema de saúde brasileiro? A startup é uma empresa, né? Na verdade, a gente nem pode falar empresa. A startup é um modelo, é uma empresa que não tem um modelo de negócio, que está focada em inovação. Então, as startups, elas começam das universidades, porque a universidade, no mundo inteiro, né? A universidade faz muito conhecimento e muita conhecimento de ponta. E a startup, então, sai dessa universidade, o professor, o orientador, o aluno doutorado, e cria as primeiras startups no mundo que não eram voltadas para a saúde. A gente tem aí esse boom da inovação lá no Vale do Silício, né? Aquelas empresas de garagem que a gente que é tão famoso, que a gente conhece tanto. São empresas que saíram, que aplicaram um conhecimento que ainda nem estava na prática, que era na universidade. Então, as startups têm tudo a ver com as universidades. Tanto que as startups universitárias, elas recebem o nome de spin-offs, que são essas startups. Spin-off é uma startup que sai de um outro lugar, né, de uma grande empresa. Tem empresas que fazem startup, o Google faz spin-off e a universidade faz esse spin-off. A UERJ tem 6 incubadoras, que é esse lugar que recebe essas startups, que podem ser startups de fora da UERJ, mas também startups criadas por alunos e professores da UERJ, né? A gente tem um departamento de inovação que regulamenta essas incubadoras e a gente criou, a última incubadora mais nova da UERJ, que é a incubadora na área de saúde,
Para quê? Para focar esses produtos na área de saúde. A gente tem no hospital milhões de invenções de enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos, cirurgiões que inventam coisas, mas que não transformam isso em produto. Então, a Inova UP veio, que a gente fala que ela é uma menina, né? A Inova UP veio para organizar esse conhecimento e transformar isso em produto. Então, em todos os lugares do mundo, aqueles países que mais têm acesso à educação, que mais têm investimento em educação, que são também aqueles países mais inovadores. Não há como você separar a inovação, criação de startup de educação. Então, por isso tem tudo a ver com a universidade. Se você for olhar, o Vale do Silício está ali do lado porque tem 5 universidades. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na China, a mesma coisa. No Brasil também. Então, a gente tem mais startups onde tem mais universidades, porque é dali que sai o conhecimento de ponta. Então são várias incubadoras, 6, né? Muitas startups. Você lembra de alguma startup específica que você acha interessante, tem se destacado para ilustrar para a pessoa que está nos assistindo? A gente tem uma startup que é o meu xodó, que é uma startup que é de ex-alunos da UERJ e que estão incubadas lá na Inova UP, que é a RioGen, que é uma startup que faz eles testam um marcador para câncer de próstata. Então, eles fazem. A biópsia tem lá quase 50% de chance de não ser um exame confiável. Há erros de interpretação de biópsia. Então, você imagina, você não precisar mais fazer biópsia e sim fazer um xixi, e o seu xixi vira um marcador de câncer. Então, a RioGen é uma empresa que vem da Fiocruz e da UERJ, que está sendo testada na UERJ, que está incubada lá. E uma outra empresa é a Shaped In, que é uma empresa que também começou na UERJ. É muito legal isso, assim. Ela não está lá na Inova UP. Agora ela, na verdade, já é uma grande empresa, né? Já tem investimento de fora, tem investimento do Google, que é uma empresa que faz uma foto da pessoa e aí dá todos os parâmetros como se fosse uma bioimpedância, né? Então, você não... Imagina, você consegue usar telemedicina, telesaúde. Então, eles estão gerando por inteligência artificial esses marcadores fisiológicos, e aí então você consegue tirar uma foto da sua casa e mandar, né? E aí mandar para o seu médico, para o seu nutricionista. E eles acabaram de comprar um prédio aqui em Botafogo, e aí essas 2 startups, também gostaria de dizer, já que a gente está na SECT, né, que só são o que são pelo apoio da FAPERJ, nossa fomentadora de ciência e tecnologia, que tem um programa chamado Doutor Empreendedor, que é um programa super interessante da FAPERJ, que é um programa que a gente cria startup, né? O doutor, depois de defender sua tese, ganha um fomento para, de fato, transformar aquele resultado de tese em uma empresa, em um produto e devolver isso para a população. Perfeito. E o tema que é um pouco polêmico é o tema das patentes, né? Ela é importante para garantir... polêmico. Pois é, ela é importante para garantir o retorno do investimento, né? Então é fundamental para o empreendedorismo na área da saúde, mas também existem os críticos que vão dizer que ela pode ser um obstáculo na democratização do acesso à saúde. Se parecesse para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o papel real das patentes na inovação da saúde? Eu tenho uma opinião que é muito engraçada. Fala assim, gente, quer acabar com as patentes? Eu sou a primeira a acabar. A gente destrói tudo e vai ser tudo de todo mundo. Só que o mundo não é assim. Existem as grandes corporações, existe a propriedade intelectual existe desde 1409. É primeiro entendimento de legislação de propriedade intelectual. Então, imagina, mudou-se as várias formas de economia, né, de sociedade, desde 1500, e a gente ainda tem leis de propriedade intelectual. A primeira é 1625 na Inglaterra. Sim. E a gente vai transformando essas leis a partir dos produtos que vão saindo. Então, assim, e ao mesmo tempo, você tem aqueles países mais ricos, são aqueles que têm mais patentes, e aqueles que têm maior retorno daquilo. Então, na verdade, que eu acho que a gente não tem que combater as patentes, a gente tem que lutar para que essas patentes criadas de novos fármacos, de novas tecnologias, sejam nossas, sejam brasileiras, sejam de empresas brasileiras. Que aí isso retroalimenta o sistema inteiro, porque você tem uma patente brasileira, você vende para o SUS, né, que é um grande comprador de produtos de patentes do mundo inteiro. Quer dizer, se a gente tem essas patentes brasileiras criadas de uma empresa que sai da universidade, todo mundo ganha. É um sistema de ganha-ganha, né? Então, eu acho que as patentes, na verdade, não é um sistema ruim. É um sistema necessário. Nem acho que ele vai sobreviver ainda há muito tempo agora com uma impressão 3D, por exemplo, a gente já discute isso.
Agora a gente vai ter um medicamento que vai ser feito na sua casa por impressão 3D. Como que a gente vai pensar sobre isso? Né? A evolução está indo por essa história. A gente já tem, ano passado a gente fez aqui uma mesa que falava sobre isso. Estamos lançando um livro esse ano do Rio Innovation Week, ano passado da participação do palco Pedro Ernesto. E a gente fala sobre isso, né? Como que a gente vai regulamentar essas novas possibilidades? A propriedade intelectual talvez nem vai mais existir daqui a 20, 30, 40 anos. Mas enquanto ela existir, a gente tem que aprender a jogar o jogo. E aprender a jogar o jogo as patentes são respeitadas no mundo todo, aí estão aí as vacinas. E acho que é importante falar uma coisa, que existem a licença compulsória, que em casos de epidemia, a gente teve um ótimo caso agora, em caso de epidemia, o detentor da patente ele é obrigado a vender para outros países e para suprir o mercado de outros países por um valor mínimo de 1,5 de royalties. Então, ele não pode botar o preço que ele quiser num produto enquanto está a epidemia. Então, por isso que, durante toda a parte da pandemia, a gente comprou a vacina muito mais barato do que ela seria se fosse uma vacina em outro lugar que não fosse a pandemia. Então, existe já essa preocupação, né, que está dentro de um acordo internacional da propriedade intelectual para o comércio, que é o TRIPS, que já diz, olha, é uma licença. O presidente do país pode ir lá e dizer, olha, isso aqui, se for abusivo o preço, eu não vou combinar, como é o caso que aconteceu do Enfavirenz, que é um medicamento para HIV aqui no Brasil, em 2007, mas na pandemia nem precisou disso. Por quê? Porque a gente já tem lá no TRIPS que, em caso de pandemia, isso é obrigado para todo mundo. Porque uma empresa não ia conseguir suprir vacina para todo mundo, né? Então, isso já é uma defesa para a população, para os países mais pobres, etc. Mas é claro que os países mais pobres, que menos investem em educação, que menos fazem inovação, claro que vão sofrer mais do que os países mais ricos e etc. O que a gente tem que fazer é colocar a inovação, o conhecimento, e para gerar inovação dentro do nosso país. Perfeito. O caso da pandemia é um caso excepcional, né? Mas está aí esclarecido. E você tocou também no tema da telesaúde e da telemedicina, né? Como é que essas tecnologias e também as tecnologias de comunicação digital em geral podem melhorar o serviço de saúde no Brasil, que é um país continental e que tem um sistema de saúde os maiores do mundo, se não o maior. Eu acho que a gente tem aí no UP, né? Primeiro, mestrado em telesaúde, o serviço de telesaúde e telemedicina, que é super bem desenvolvido, que foi premiado na pandemia. A pandemia ficou claro o quanto que a gente tem hoje de ganho, né, com a telemedicina. Eu acho que veio para ficar, né? A gente está aí no UP. O UP tem um serviço de telesaúde, né, que é premiado, e a gente tem um mestrado em telesaúde, o primeiro mestrado em telesaúde, né, que em 10 anos, a professora Alexandra, lá da PR5, enfim, da FCM, que coordena isso. Então, assim, acho que a telesaúde veio para ficar. A gente viu aí o quanto ela foi importante na pandemia, que ninguém podia sair de casa, né? O quantas pessoas foram salvas através da telesaúde na Amazônia, nas populações ribeirinhas, nos quilombos, né? O Brasil é um país que tem muitas populações vulneráveis e a telesaúde vem aí agora um pouco melhor regulamentada, porque é isso, né? O que a gente fala de regulamentação. A gente primeiro cria inovação, para depois ir atrás da regulamentação. Estava numa mesa agora de direito autoral e algoritmos, inteligência artificial. E agora, né? Quem vai ser o dono da música? Quem vai ser? A gente não sabe, né? A propriedade intelectual é em cima do criador. E esse criador agora não é mais a pessoa humana, né? Como que a gente vai justificar? Não sei responder, mas a gente está estudando e com certeza vamos tentar fazer da melhor forma. E acho que a telesaúde é isso, é uma inovação que está sendo regulamentada e que agora a gente já consegue trabalhar melhor e mais confortável. Perfeito, né? Então, falando sobre a telesaúde, é uma forma de você fazer um atendimento remoto, que em casos de paciente está num local muito distante, né? Mas não substitui, não é igual ao atendimento presencial. E falando sobre isso, essa relação entre médico e paciente, qual o papel do médico e do paciente nas inovações da saúde pública? Acho que o médico é o pesquisador, né? A gente tem aí... O UP tem vários casos importantes que a gente está fazendo agora, por exemplo, capacete para medir, para substituir tomografias. Então, imagina como vai ser muito mais fácil para uma criança, para um idoso, para uma pessoa vulnerável não ter que entrar num tomógrafo e sim colocar um capacete e aí ter todas as imagens através do capacete. Já existe isso, né? E o UP, eu acho que ele é o grande... Eu fui paciente do UP antes de estar lá. Então, eu fico muito emocionada quando eu falo do UP, porque o UP salvou a minha vida. E o UP faz muito isso, né? Ele tem grandes pesquisadores, grandes tecnologias. A gente tem um robô, né, que
que não tem em qualquer lugar do mundo. A gente está querendo comprar outro robô e, ao mesmo tempo, ele atende a população mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, o UP, eu acho que tem muito isso, esse promotor da inovação, porque ele está na ponta da pesquisa e na ponta da clínica. A gente tem um edital chamado PPSUS Inovação, que é exatamente isso. Né? O governo do estado e tem o PPSUS Inovação Nacional, o governo federal, estão procurando inovações para serem usadas no SUS. E a gente mandou 17 projetos no UP. Né? A gente tem bastante coisa acontecendo, projetos em redes. A gente tem a Rede ProSUS, coordenada pela professora Tatiana e pelo professor Damião, que está conectando um engenheiro com um médico, com um enfermeiro. A gente tem casos no UP da enfermagem, sim, de inovação, que as pessoas nem sabem que são inovação. Criando aplicativos, a gente tem um caso da fisioterapia que criou um painel, que é muito legal, para dizer se o paciente está acamado, se ele consegue se levantar. Porque até você ter esse contato, demora, você pergunta para o paciente. Então, assim, eles já botam lá, ao invés de escrever como está o paciente, que parece uma invenção boba, né? A gente fica sempre pensando, a invenção é a cura do câncer, a cura do Alzheimer. Não é. Inovar em saúde é melhorar a vida do outro. Qualquer melhoria de vida, qualquer cuidado que vai melhorar a vida do outro, para a gente é importante. Então, a gente tem descoberto no UP isso, né? Muita gente criando, fazendo conhecimento e aplicando para a população. Eu acho que é isso, a grande responsabilidade do médico e do paciente que confia, né, no médico. Eu, por exemplo, participei de falar uma história pessoal, mas eu participei de um tratamento experimental no UP. E eu tinha certeza que ia dar certo porque eram os médicos do UP, que a gente sabe, né, que são médicos excelentes. A residência do UP é disputadíssima desde sempre, né? O Damião estava falando que foi o sonho da vida dele, era entrar na UERJ, porque ele sabia que a residência do UP era sensacional. Então é isso, acho que o UP está tendo essa confiança do governo do estado para tecnologias, para que a gente consiga cuidar dos nossos doentes, cuidar da nossa população. Tá aí, o UP é um grande orgulho, né? Um grande orgulho. É o UP, é o ERJ, né? Aproveitar e mandar um recado, um abraço para todo mundo, os profissionais de saúde. Você quer mandar um recado final? Está chegando no final do nossa entrevista. Bem, estou muito feliz de estar aqui, da gente estar nessa possibilidade de inovar em saúde de maneira mais pragmática, né? Inovar está todo mundo fazendo, todo mundo criando coisas novas, mas da gente conseguir gerenciar essa inovação. Agradeço ao professor Damião, pró-reitor de saúde, a nossa reitora Gunar e ao diretor do UP, professor Rui, que tem nos dado muito apoio aí nessa pouco de mudança cultural, né? De olhar para assistência, mas com um olhar de inovação, no sentido de criar empresas, criar produtos. Isso ainda é meio, apesar de ser, desde sempre ser assim, ainda não é tão difundido nas universidades e agora a gente está tentando fazer para a gente melhorar nosso ranking de inovação, né? A gente está lá, a gente é o 58º país mais, nem sei falar mais inovador, né? Está no ranking. Fica lá no ranking, está abaixo de países como Malásia, sabe? E a gente tem uma economia importante. Já 10 maiores economias do mundo. Exatamente, então a gente não está proporcional. E é importante que a gente esteja proporcional. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer e é isso que eu trabalho para isso. Eu trabalho para melhorar a vida das pessoas. Né? Perfeito. A gente conversou com a Renata Ângeli, especialista em gestão da inovação, professora do ERJ. Muito obrigado, Renata, pela entrevista. Foi um prazer, né? E se você ficou curioso para saber um pouco mais de toda essa produção tecnológica, científica e inovadora da UERJ, confira os outros episódios. Obrigado pela companhia. Até o próximo. UERJ, 75 anos de diversidade que inspira, conhecimento que transforma. Valeu!